Você já se perguntou o que aconteceria se o Yuji Itadori tivesse nascido em outra época? Mais especificamente 400 anos atrás, quando o mundo era completamente diferente. Quando os espíritos amaldiçoados governavam das sombras e os feiticeiros lutavam para sobreviver. Será que nesse caso o Yuji teria pavimentado o mundo do Jujutsu de uma maneira nunca visto antes? Se sim, será que séculos depois, quando Gojo Satoru nascesse, ele ainda seria considerado o mais forte? Ou será que o Yuji já teria reivindicado esse título para sempre? Bom, ficou curioso? Porque hoje nós vamos tentar analisar o que teria acontecido se ao invés do Yuji ter nascido no mundo do Gojo, o contrário tivesse acontecido. Então já deixa o like, se inscreve e vem comigo pra gente entender cada detalhe desse novo mundo. Pessoal, para entender essa timeline, nós precisamos entender o Kenjaku, porque tudo começa com ele. O Kenjaku existe há mais de 1000 anos, talvez até mais de 2000. Usando sua técnica inata, ele pulou de corpo em corpo através dos séculos, sempre planejando, sempre manipulando. Na timeline original, o plano do Kenjaku era simples, criar o recipiente perfeito para o Sukuna. Ele fez isso possuindo a mãe do Yuji, Itadori Kaori, e dando à luz a uma criança com características físicas absurdas e uma alma capaz de conter o rei das maldições. Porém, nessa timeline da gente, o Kenjaku fica impaciente. 600 anos depois da morte do Sukuna já era tempo suficiente. Os dedos do rei já acumularam poder o bastante. A hora havia chegado. Só que aqui está o detalhe crucial. O Sukuna tinha um irmão, um gêmeo que ele devorou ainda no útero da mãe para sobreviver. Esse gêmeo eventualmente reencarnaria séculos depois, e da linhagem dessa pessoa, o Kenjaku encontra o seu alvo. Ele possui uma mulher dessa linhagem, casa com um homem especial, e desse casamento, Yuji Itadori nasce. 400 anos da timeline original, na mesma época que Hajime Kashima. E aqui está a diferença crucial desse tempo. Não existe a escola Jujutsu, não existe superiores organizados querendo executar o Itadori. Quando o Yuji engole o primeiro dedo do Sukuna aos 15 anos, ninguém vem atrás dele. O Kenjaku simplesmente observa, porque o objetivo dele era criar o recipiente. Só que ele nunca imaginou que o seu plano se viraria contra ele. Mas calma que a gente chega lá, porque nesse ponto o Yuji tem 15 anos, vivendo uma vida normal em uma vila rural do Japão feudal, sem conhecimento de maldições, sem ideia do propósito verdadeiro dele. Até que um dia ele encontra um objeto amaldiçoado, um dedo mumificado e antigo. Por pura curiosidade e por aquele instinto imprudente que define ele, o Yuji engole. E, depois de 600 anos, Ryome Sukuna renasce, porém apenas por 10 segundos. Porque assim como na história principal, o Yuji retoma o controle do corpo. Ele olha para as próprias mãos confuso e se pergunta o que tinha acabado de acontecer. Contudo, diferente da timeline original, não tem Gojo para proteger ele, não tem escola para treinar ele, não tem Nobara e Megumi como amigos. Yuji está completamente sozinho e ele precisa descobrir sozinho o que está acontecendo com ele. Diante disso, pelos próximos meses, Yuji vaga pelo Japão, encontrando feiticeiros errantes, aprendendo fragmentos de conhecimento sobre Jujutsu, descobrindo a existência dos dedos do Sukuna e, mais importante, aprendendo que ele é o único que pode contê-los. Com isso, Yuji toma uma decisão. Se ele é o único recipiente capaz de conter esse ser, então ele vai caçar todos os 20 dedos e mantê-los selados dentro de si mesmo, para que ninguém mais sofra por conta disso. É o mesmo senso de justiça do Yuji original, a mesma vontade de proteger os outros, mas sem orientação, sem mentores, sem ninguém para guiá-lo, só instinto e determinação. Bom, os anos passam. O Yuji caça os dedos do Sukuna um por um, e aí algo aterrorizante acontece. Sendo meio humano e meio maldição, o tempo não prende mais como prende os outros. Décadas se passam. Yuji consome 5 dedos, 10 dedos, 15 dedos, e em cada consumo, a técnica do Sukuna se grava mais fundo em seu corpo. Sem um mentor como Gojo, o Yuji precisa descobrir tudo sozinho, mas ele tem algo que ninguém mais tem: séculos de vida e uma vontade de ferro. Diante disso, ele treina obsessivamente. Primeiro, ele domina o controle de energia amaldiçoada básico. Depois, aprende a manifestar o Kokusen consistentemente, algo que na timeline original levou meses com ajuda, aqui levou décadas de tentativa e erro. Porém, o Yuji não desiste. Nunca. Uma das habilidades mais únicas do Yuji original era a capacidade de perceber e atacar almas diretamente, e isso veio de dividir o corpo com o Sukuna. Só que nessa nossa timeline, com anos dividindo o mesmo corpo, essa habilidade se desenvolve a um nível absurdo. O Yuji não só mais percebe almas, como ele consegue cortá-las, desmembrá-las e separá-las dos corpos. É a mesma técnica que ele usaria contra o Sukuna lá no confronto em Shinjuku, mas aqui ele teve 400 anos para aperfeiçoar. Dito isso, 380 anos após o seu nascimento, Yuji finalmente consome todos os 20 dedos de Sukuna. E, diferente de qualquer cenário que o Kenjaku imaginou, o Sukuna de 20 dedos não consegue assumir o controle, nem
por um segundo. A vontade do Yuji é absoluta. Ele dominou cada técnica do rei, aperfeiçoou a expansão de domínio, refinou sua energia amaldiçoada além da imaginação, e agora Yuji Itadori senta no topo do mundo, na posição que um dia pertenceria ao Gojo, o feiticeiro mais forte de Jujutsu original. Porém, a gente precisa voltar um pouco no passado e dizer que o Yuji não esteve no topo sozinho desde o momento do seu nascimento. Como eu falei, muitas coisas aconteceram. E antes, quando ele ainda era um jovem de 50 anos, nós tivemos um homem chamado Kashima. Enquanto Yuji estava tentando entender seus poderes e treinar, Kashima apareceu diante dele e o resultado foi um empate. Sem ter sua expansão de domínio pronta e suas técnicas no santuário ainda estavam mal desenvolvidas, o Yuji teve que utilizar boa parte de sua capacidade física para não ser derrotado. E ele conseguiu. Só que desde aquele dia, o Kashima foi o último que deu trabalho para o homem que se tornou o mais forte. Sim, Yuji Itadori é o feiticeiro mais forte que existiu. Mais forte que qualquer um, desde o próprio Sukuna. E diferente do Rei das Maldições, Yuji não quer destruição, ele quer a proteção. Dito isso, o Yuji começa a organizar os feiticeiros dispersos do Japão. Cria as primeiras estruturas do que se tornaria a sociedade moderna do Jujutsu. Não como um tirano, não como um rei, mas como um protetor. Os 3 grandes clãs que existem muito antes do Yuji começam a ver nele uma figura que representa perigo e auxílio ao mesmo tempo. Com isso, o Yuji observa pessoas nascerem e morrerem. Cada geração ele espera que alguém digno surja para poder assumir o manto dele, alguém que ele possa confiar para proteger o mundo. Mas ninguém chega perto, não porque eles são fracos, mas porque o Yuji teve 400 anos de vantagem. E aqui está o lado sombrio dessa timeline. Ele teve aliados, teve estudantes, teve respeito, mas a amizade verdadeira, conexão real. Isso é difícil quando você tem uma expectativa de vida muito acima do que todos que você já conheceu. Diante disso, o Yuji carrega essa solidão em silêncio, porque na cabeça dele, esse é o preço de ser o mais forte. E então acontece. Pela primeira vez em 400 anos, os 6 olhos retornam. Porém, com uma característica diferente. O infinito veio junto, e a pessoa que herdou esse poder foi Gojo Satoru. Yuji sente a quilômetros de distância essa presença, uma distorção no próprio destino. Pela primeira vez em séculos, Yuji sorri de verdade. Gojo cresce e Yuji observa de longe. Aos 10 anos, o poder bruto do Satoru já supera a maioria dos feiticeiros adultos. Aos 15, ele já está no nível de grau especial. Contudo, o Yuji nota algo. Uma falha. O Gojo depende demais do talento natural. Ele nunca precisou se esforçar de verdade. Nunca conheceu um oponente que realmente o ameaçasse. E isso é perigoso, porque algum dia o Gojo vai encontrar alguém mais forte, e se ele não estiver preparado, ele vai morrer. Diante disso, o Yuji toma uma decisão. Pela primeira vez em muitos anos, ele se envolve diretamente. Não como um líder distante, mas como um professor. Gojo, Geto e Shoko se tornam seus estudantes. E Gojo, o futuro mais forte, olha para o Yuji com reverência, porque ele sente o abismo de poder entre eles. O Gojo nunca conheceu ninguém assim, alguém que fez ele parecer normal. E pela primeira vez na vida, o honrado tem algo a provar, alguém para superar uma meta real. Só que claro que o Yuji não pega leve, ele força o Gojo a dominar a técnica amaldiçoada reversa cedo, treina ele a manter o infinito passivo o tempo todo, guia ele a refinar a expansão de domínio anos antes do que ele faria originalmente. E o resultado, pessoal, é que esse Gojo é muito mais forte do que o da timeline original, mais disciplinado, mais preparado, mas ainda assim, o Gojo olha para o Yuji e sabe, ele ainda não está no nível do mestre, pelo menos não ainda. Os anos se passam, Gojo e Geto crescem e então vem a missão, o recipiente de plasma estelar Amanai Riko. Na timeline original, essa missão terminou em tragédia. Fushiguro Toji matou a Rika, quase matou o Gojo e foi o ponto de virada que eventualmente levou o Geto à loucura. Porém, nessa timeline, as coisas serão diferentes. O Toji é claro que ainda existe, o assassino dos feiticeiros, um ser com restrição celestial. Na timeline original, o Toji era a maior ameaça que o Gojo já tinha enfrentado, o único que fez ele morrer e voltar. Só que aqui, a missão começa como na timeline original. Gojo e Geto escoltam a Riko, eliminam os assassinos, chegam à escola Jujutsu e então o Toji aparece. Sua lança invertida do céu vai em direção ao pescoço do Gojo, mas dessa vez, ao invés de perfurá-lo e matá-lo, o Gojo, que já é profissional em reversão de feitiço, usa apenas um vermelho bem a tempo de parar o ataque do seu inimigo. Diante disso, os olhos do Toji se arregalam. Ele esperava que aquele menino fosse pego desprevenido, mas isso é simplesmente impossível depois de ter
ter treinado com Yuji. E, diferente da timeline original, essa luta não é nem perto do equilibrado. O Gojo é mais rápido, mais afiado e mais experiente. Em questão de minutos, o assassino de feiticeiros é derrotado e nem precisou do roxo. Ariko é salva e acaba concluindo sua função de se fundir com Tengen. Ela consegue viver livremente até o momento de cumprir o seu destino. E mais importante, o Geto não quebra. Não fica nem um pouco doido. Ele permanece o melhor amigo do Gojo. A dupla mais forte continua crescendo juntos. E Yuji observa de longe, satisfeito, porque pela primeira vez em séculos ele vê a esperança da próxima geração. Mas nas sombras, como eu falei lá no início do vídeo, o Kenjaku nunca parou de observar. 400 anos atrás, ele criou o Yuji para ser o recipiente do Sukuna, e o plano de fato funcionou. Perfeitamente demais, na verdade. Yuji não só conteve o Sukuna, como ele dominou o cara. E agora, por conta disso, Itadori é a maior ameaça aos planos do Kenjaku. Pelo menos enquanto ele existir, o Sukuna nunca será livre. E mais uma vez, como sabemos, o Kenjaku precisa do Sukuna livre, porque o Rei das Maldições é o único ser capaz de empurrar o Yuji aos limites dele. A única variável imprevisível. Ele monta um plano. Porque, como sabemos, o Kenjaku passou séculos planejando, coletando objetos amaldiçoados, manipulando eventos, até que ele encontra o que precisa, o famoso Reino Prisão, um objeto amaldiçoado capaz de selar qualquer ser, até mesmo o feiticeiro mais forte do mundo. Em posse desse objeto, o Kenjaku orquestra tudo. Uma barreira gigante descende sobre uma cidade, espíritos amaldiçoados de grau especial aguardam dentro, centenas de civis como reféns. É uma armadilha perfeita. E óbvio que o Yuji vai sozinho, porque ele é o mais forte e porque ele não quer colocar ninguém mais em risco. No momento em que ele entra em Shibuya, Jogo e Hanami esperam por lá, rodeados de civis. Eles sorriem enquanto pensam, com tantos humanos, ele não vai atacar. Eles não poderiam estar mais enganados. Em menos de um segundo, 1000 cortes invisíveis são lançados, perfeitamente calculados, e nenhum civil é tocado. Jogo e Hanami são reduzidos a fragmentos. Como sabemos, o Yuji dominou o santuário além dos limites do próprio Sukuna. Mas então, uma voz ecoa atrás dele. Yuji! Ele congela. Quando se vira, sua mãe está lá, viva, sorrindo. Por um segundo, a mente dele se recusa a processar. E então, a realização chega. Porém, era tarde demais. O reino prisão se abre e correntes de energia amaldiçoada envolvem o Itadori. Nesse momento, com um sorriso maquiavélico, o Kenjaku se revela. Os pontos na testa se mostram. Em contrapartida, fúria inunda os olhos do Yuji. Porém, não havia nada que ele pudesse fazer. O feiticeiro mais forte do mundo havia sido selado. Pessoal, o momento em que o Yuji é selado, tudo muda. Pela primeira vez nessa timeline, não existe um Yuji acima de todos. O equilíbrio se quebra instantaneamente. O Gojo sente, o Geto sente, todos os feiticeiros sentem a presença do Yuji desaparecendo. Bom, como sabemos, lá no Reino Prisão, o Yuji está na escuridão. E do outro lado do vazio, o Sukuna está lá, esperando. O rei pergunta, quer sair? Eu posso te ajudar. Naquele momento, o Sukuna oferece ajuda para se libertar daquela dimensão em troca de 1 minuto de controle do corpo do Yuji. Também, da mesma forma que no mangá original, o Sukuna promete que não vai machucar ninguém. O Yuji em um primeiro momento hesita, mas sabendo a importância de estar livre, ele aceita. Então, um voto vinculativo é formado. No mundo exterior, o reino prisão treme. O selo racha e Yuji emerge. Agora vocês devem estar se perguntando como que ele fez isso. Bom, na minha concepção, para poder escrever esse roteiro, eu imaginei que o Sukuna, em sua sabedoria e talento milenar, conseguiu copiar características da corda negra como forma de feitiço, através de um voto vinculativo que o impede de abrir seu domínio por 24 horas. Mas, naquele momento, aquilo não era um problema, porque tudo o que ele queria fazer não envolvia lutar diretamente. Dito isso, no momento em que a prisão é quebrada, o Gojo sente instantaneamente a presença do Yuji. Ele teleporta, e quando vê o mestre pela primeira vez em dias, ele sorri e o abraça. Porém, ele também cometeu um erro, porque o minuto havia começado. O Sukuna assume o controle e, em um movimento muito rápido, ele arranca um dos dedos do Yuji e força na boca do Gojo. A transferência é instantânea. O Sukuna abandona o Yuji e toma o corpo do Satoru. O Yuji, ainda meio tonto pelo que tinha acabado de acontecer, fica congelado, enquanto o Sukuna ri e desaparece no céu. Pô, assim, o voto não foi quebrado, ele não machucou ninguém, ele apenas trocou de recipientes. Bom, como sabemos, obviamente, alguns dias se passam e um duelo irá acontecer. O Sukuna com os 6 olhos, o Sukuna com o infinito, o pesadelo absoluto. Mas o Yuji não hesita. 400 anos de treinamento, 400 anos de solidão, 400 anos esperando por esse momento. Vocês cuidam do Kenjaku, ele diz pros outros. Eu cuido do Sukuna, sozinho. A batalha começa.
Yuji vs Sukuna. No início, por mais que o rei tenha o poder do ilimitado, o Yuji domina. Combate corpo a corpo esmagador, utilizando o domínio simples. Cada soco carrega séculos de refinamento. Kokusen após Kokusen rasga o campo de batalha. O Sukuna contra-ataca utilizando as técnicas do ilimitado, mas o Yuji desvia. Até mesmo o roxo não é páreo para ele. A diferença de poder é muito clara. O Sukuna começa a spamar a expansão de domínio. Santuário Malevolente contra Santuário Malevolente. Pelo menos é o que dá pra gente perceber. E então, o Sukuna se transforma. Sua verdadeira forma da Era Heian se manifesta sobre o corpo do Gojo. Um rei milenar das maldições versus uma lenda de 400 anos. A luta se estende. Técnica contra técnica. Vontade contra vontade. Reversão contra reversão. E dentro da sua alma, o Gojo também luta, tentando retomar o controle. E então, o Yuji acerta um Kokusen que atinge a alma, aperfeiçoado ao longo de séculos. Um soco que não atinge apenas o corpo, mas a divisão das próprias almas. Diante de tamanho poder, o Sukuna é arrancado do recipiente do Gojo, arrastado para fora e exposto. Naquele momento, o Yuji não pensa duas vezes e o finaliza completamente. O Rei das Maldições havia sido erradicado. Com isso, o Gojo desaba, finalmente libertado. Ele abre os olhos, vê o Yuji parado lá e fala enquanto sorri: Sensei, você ainda é o mais forte. Bom, em outro lugar, após uma batalha brutal, Geto e os outros derrotam Kenjaku de uma vez por todas. O jogo do abate termina e a paz retorna. E pessoal, nessa timeline, Yuji Itadori permanece sendo o mais forte. Gojo fica em segundo lugar, porém muito mais forte do que ele jamais foi na timeline original. E talvez essa seja a melhor timeline possível. Uma onde o Megumin nunca foi possuído, uma onde o Geto nunca se tornou um vilão, uma onde a solidão de 400 anos valeu a pena. E aqui está a pergunta que eu deixo pra vocês. Em que ponto o Yuji poderia ter tomado um passo diferente? E isso teria mudado tudo? Se ele não tivesse ficado sozinho, se ele tivesse tido amigos desde o início, ele teria se tornado tão forte? Ou a solidão foi o preço necessário para o poder absoluto? Porque assim, às vezes as maiores vitórias vêm com os maiores custos. E o Yuji pagou esse custo em cheio. Bom pessoal, agora é com vocês. Se vocês quiserem ver mais cenários como esse, também comenta aqui embaixo. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like e se inscreve. E muito obrigado se você chegou até aqui. Foi um prazer apresentar esse vídeo e a gente se vê em um próximo. Hashira falando e vazando, e eu fui.